Avaliar transforma. Resultados da avaliação no planejamento e gestão. É o tema da nossa semana de avaliação de 2020. Dando boas-vindas a todos, nesse momento nós vamos falar sobre o Índice Geral de Cursos, como ele é calculado e uma comparação relativa da URGS com outras instituições de ensino superior. Tá? Meu nome é João Neto, professor do Instituto de Informática e membro da comissão própria de avaliação. Então, é importante notarmos algumas considerações específicas sobre o cálculo do Índice Geral de Cursos. As explicações detalhadas se encontram no site da CPA, num vídeo que mostra toda a nota técnica e como é que é calculado. Mas aqui nós vamos salientar os principais aspectos dessa formulação de cálculo. Importante dizer, então, que a partir de 2014, a fórmula do Índice Geral de Cursos, ela leva em conta o conceito do curso de graduação, estabelecido através da prova do ENAD, o índice dos cursos de mestrado e de doutorado, de acordo com a classificação da CAPES, e com um fator de ponderação, que é o chamado número de graduandos equivalentes, ou seja, a proporção de alunos de um determinado nível de ensino em relação ao total de estudantes da universidade. Então, o IGC, que é esse número que a gente calcula de forma contínua, e que depois ele é traduzido numa tabela entre número discreto de 1 a 5, sendo 1 a pior classificação e 5 a melhor classificação. Destacamos que o conceito do mestrado e do doutorado segue o conceito da CAPES, segundo a tabela de conversão que está ali em cima na apresentação. Então, o conceito 3 da CAPES gera uma nota para fins de cálculo GC nota 4, conceito 4, 4,5, e os conceitos 5, 6 e 7 geram a nota máxima para fins de cálculo, que é a nota 5. Observando-se então que não há distinção entre a parte da internacionalização considerada pela CAPES para fins do cálculo do Índice Geral de Cursos estabelecido pelo INEP. Também, nas notas de graduação, que é um número entre 0 e 5, onde a nota 3 corresponde à média, são notas que são normalizadas em relação à média das notas de todos os cursos no país. Ou seja, não é uma nota absoluta, como o conceito da CAPES, mas sim uma nota relativa às demais instituições. Salientamos isso porque se, por exemplo, todas as instituições do país forem muito boas, todas vão ter a nota em torno de 3. Se todas forem muito ruins, também todas terão a nota em torno de 3. Mas esta é a forma de cálculo que o INEP estabelece para a comparação relativa entre os cursos de graduação, no seu conceito preliminar de curso, o CPC, que será tema de outra abordagem aqui na nossa semana, mas que entra aí no cálculo do Índice Geral de Cursos. Cabe observar também que a URGS tem, no percentual de estudantes equivalentes, temos aproximadamente 40% da massa estudantil na graduação, 25% no mestrado e aí nossos 35%, um pouco mais, no doutorado. Mostrando também aí na última coluna que o IGC da URGS ele é máximo, ele é 5, e desde 2011 ainda ele é o primeiro entre todas as universidades federais aí do país na parte do IGC contínuo. Então, esse pequeno gráfico aí mostra a distribuição dos conceitos da URGS ao longo dos anos de avaliação, de 2009 até 2018, lembrando que houve uma troca de sistemática de cálculo, mas enfim, a comparação ainda é válida, vendo que então tivemos um salto significativo no conceito do doutorado, e também tivemos aí uma oscilação nos conceitos de graduação, mas o IGC contínuo, em geral, ele se manteve estável, com um pequeno aumento entre o início da faixa de consideração até o ano aí de 2018. Fazendo algumas correlações, podemos ver que o conceito ou a nota de graduação ele tem uma correlação fortíssima com o IGC contínuo,
a nota do mestrado e do doutorado são equivalentes, né, e tem uma correlação menor ou um impacto menor sobre o nosso conceito. Tá? Claro que se deve, em grande parte, né, ao número de graduandos equivalentes, ou seja, porque a nossa massa estudantil é majoritariamente na parte de graduação. Então, agora, né, com essa breve explicação, vamos ver como é que a URGS se posiciona. Então, eu já tinha comentado, desde 2011, ela é a primeira federal do país, de acordo com o IGC contínuo, né, mantendo-se em 2018 com 4,297, uma pequena diminuição em relação a 2017, né, mas ainda se mantendo como a primeira. Né. Para fins de curiosidade, ali em 2009 e 2010, ela era a segunda federal, né, sendo a Unifesp a primeira em 2009 e a UFLA em primeiro em 2010. E a partir de 2011, a URGS, então, sendo com o maior IGC contínuo entre as federais. Mas vamos comparar a URGS com outras universidades de mesmo porte, que têm o mesmo tipo de produção e de qualidade. Então, fazendo uma comparação com a Unicamp, né, podemos olhar que a Unicamp só tem o IGC a partir de 2010, que é quando começou a entrar no sistema de avaliação dos cursos de graduação. Né. Então, fazendo a comparação, nota-se uma importante informação, que é que, apesar da URGS, né, ter os maiores índices isoladamente na graduação, no mestrado e no doutorado, o IGC contínuo da Unicamp acaba sendo maior. Ambos são conceito 5, né, mas o IGC da Unicamp acaba sendo um pouco maior. Isso se configura fundamentalmente devido ao número de graduandos equivalentes nos cursos de mestrado e de doutorado, que a Unicamp tem um índice maior, né? Então com esse peso acaba tendo um IGC contínuo maior. A URGS em comparação com a UFMG, que assim como a URGS, né, tem sempre o conceito 5 e é uma universidade de mesmo porte, né, da URGS, com aproximadamente o mesmo número de estudantes. Tá? Então podemos ver aí que temos pequenas variações com a UFMG, né? A URGS ainda em 2018 é maior, mas em alguns anos ficou um pouco abaixo ou um pouco acima, então estabelecendo aí uma boa correlação entre os valores, né? Inclusive mantendo índice geral de cursos de graduação razoavelmente próximos, né, entre eles, assim como os de mestrado e doutorado, que a URGS apresenta, né, valores um pouco maior no mestrado, um pouco menor no doutorado, em função do ano, e acaba tendo então um IGC que para a URGS acaba sendo um pouco maior, mas ambos na faixa do conceito 5. A URGS em relação à UFSC, né, a Federal de Santa Catarina, então está crescendo ultimamente, né? Então a partir de 2013 ela se mantém também com o conceito 5, com pequenas variações, né, no IGC contínuo, e vem crescendo. Ele atingiu o seu máximo em 2014 e continua aí tendo alguma variação, né? Nota-se aí o aumento, né, gradual aí em 2017 e 2018 dos índices de graduação, né, fundamentalmente, e mantendo uma certa estabilidade nos índices de mestrado e doutorado. Então, finalizando, a partir da metodologia adotada pelo INEP em 2014, né, voltamos ao gráfico das nossas notas aqui, onde mestrado e doutorado na URGS, né, estão perto da saturação máxima do índice, e temos aí a oscilação, né, normal em termos da graduação, onde a comparação não é absoluta, lembrando que ela é relativa às demais instituições do país, né, e que é o índice então que pode ser mais trabalhado para que nos mantenhamos no conceito 5, né, e que melhoremos cada vez mais o ensino na nossa universidade. Agradeço a todos e lembro novamente que a descrição detalhada do Índice Geral de Cursos se encontra, né, no site da Semana de Avaliação, né, e está aí o contato, né, do setor de avaliação da Secretaria de Avaliação Institucional, que tem todos os detalhes e que pode assessorar
aí a todos os cursos para entender melhor a sua classificação e o seu conceito. Na próxima apresentação, falaremos do conceito preliminar de curso de graduação, que é aquele índice que a gente viu que tem uma maior correlação atualmente de impacto nas notas da URGS. Muito obrigado a todos pela atenção e até o próximo.